Tá aqui, beleza. Vamos lá, então. Eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, que Deus tem tocado no meu coração, dividir um pouquinho com vocês isso, para que depois a gente possa estar conversando um pouquinho sobre isso também. Não quero me estender muito, porque eu sei que o que eu tenho para trazer aqui para vocês, se a gente for realmente ir mais profundo, eu tenho certeza que a gente vai longe, porque eu vou falar de duas pessoas aqui. Na verdade, tem um aqui que, se a gente for a fundo e profundo nele, a gente vai longe, né? Então, eu queria falar, na verdade, de dois grandes homens que eram totalmente diferentes, mas eles são parecidos, porém distintos em propósito, cada um com o seu propósito, cada um com um propósito diferente. Né? Um era pescador e o outro um grande caçador. Na verdade, se não o mais forte, né, caçador de todos os tempos bíblicos. Falando em pescador, aí eu creio que a gente já tem um pouquinho de noção, né? Quem que é esse cara, você já deve saber. Quem que é esse camarada aí que fez parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas por que então falar dele, né? Ou desses dois caras aí que viveram totalmente em épocas diferentes. Um caçador que veio lá do Velho Testamento, né? Alguns anos antes aí do nosso Senhor Jesus, e o outro que viveu, né, com Cristo. Na verdade, a gente encontra ele no Novo Testamento. Mas para que a gente possa saber um pouquinho também da diferença entre o pescar, né, e o caçar. Tem uma diferençazinha aí, beleza? Então, o primeiro que eu quero trazer aqui, claro, você já deve ter imaginado, nada mais é do que Pedro, né, que foi um grande pescador. E olha só, e lendo e, e descobrindo um pouquinho desse camarada aí, cara, eu descobri também que ele não era só um pescador, ele era, na verdade, ele foi, né, um grande líder e também ele foi um empresário muito importante da parte da pesca naquela época. Olha só, ele ajudava a manter, né, e a sustentar várias pessoas, vários vilarejos ali, né? Ele era um cara que ele tinha uma liderança forte, tanto é que o nosso Senhor viu graça nele. Por isso que Deus foi lá e pescou ele. Pedro que passou de pescador de peixes a pescador de homens, né? A igreja nasceu nele. Cristo falou que a igreja ia começar nele, através da pedra que era Cristo. Porque a gente sabe que o alicerce principal ali é Cristo. A gente não pode jogar uma responsabilidade dessa em Pedro, dizendo que Pedro era a pedra, porque eu creio que não, né? A própria Bíblia fala que a pedra ali era Cristo, né? Porque se fosse Pedro, com certeza já teria afundado, porque Pedro é homem, humano, pecou, né? A gente vai ver um pouquinho aqui o que esse camarada fez, né? Mas ele foi um grande homem, né? Um líder, como eu falei ali, ele foi um empresário da pesca naquela época. Jesus já tinha visto um grande potencial nele, mesmo sabendo Jesus que ele era um camarada cheio de defeitos e que ele iria negá-lo 3 vezes. Então é isso que eu queria começar por aqui, para a gente ler um pouquinho lá sobre o que aconteceu nessa parte aqui, né? Está lá em Mateus 26, 31. Se vocês puderem acompanhar. Vou ler aqui para nós. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, né? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha só, ele está falando aqui,
eu jamais, eu vou deixar de ti, jamais, eu vou me escandalizar por aquilo que o Senhor vai fazer. Nossa, ele estava demonstrando um amor tremendo, né? E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, olha só, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Né? Jesus já estava falando, ei, vai devagar aí, calma, tu não é esse camarada todo que tu está falando, não, né? E vai acontecer isso aqui contigo. Aí disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só, então ele foi tão audacioso em falar isso, ele lançou tanta expectativa nele, que naquela hora de entusiasmo, eu creio, né, na frente de todos os outros que estavam ali, ele quis se engrandecer, dizer assim, não, eu jamais vou fazer isso. Né? Tu está ficando louco, mestre, eu jamais vou te negar. Né? Eu te amo. Só que, então, aconteceu o que Jesus já tinha falado, né? Eu vou adiantar um pouco aqui, para a gente não se aprofundar muito, até porque a gente vai falar, para ter uma noção de quem que era Pedro, sobre a pesca, né? Sobre o pescador que foi Pedro. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes, e quando o galo canta... Agora, olha só. Imagina os soldados ali, né? Tá aquela muvuca toda, cara, que a gente nem imagina, e uma pessoa reconhece ele, você que estava andando com aquele camarada lá, que não sei o quê. Disse, não era eu, não era eu. Todo assustado, com medo, né, de um homem corajoso, passou a um medroso, assim, do nada. Aí a gente já pode imaginar o que passou no coração desse camarada, cara. Imagina só o que passou no coração dele ali naquela hora, né? Então ele sai desesperado. Ele saiu desesperado e ele queria fugir dali, ele não queria ficar ali. Aí o que acontece? Ele não acompanha o julgamento, depois que Jesus foi preso, né? Ele não vai na crucificação, ele se manda, não vai no velório e não estava lá quando Jesus ressuscitou. Esse camarada fugiu, cara. E lembra que ele tinha falado ali? Que morreria com Jesus? E o que ele fez? Cara, a primeira oportunidade que ele teve, ele se mandou. Aconteceu todas aquelas coisas ali que a gente sabe que aconteceu, tudo aquilo que Jesus passou, e Pedro, que era o cara que estava na frente de tudo, né? Quando Jesus vai lá para o monte orar antes da morte dele, quem que ele leva? Ele levou Pedro também, né? Ele levou 3, mas um deles foi Pedro. Para ele fazer isso, abandonar, fugir, foi embora, não queria mais saber, né? Então, depois de todos esses acontecimentos ali que a gente já acontece, né? Que já tinha acontecido, na verdade, depois da ressurreição, olha só, Jesus vai atrás dele novamente, mais uma vez. Por quê? Porque agora Jesus vai mostrar para ele aonde, na verdade, tem que estar a expectativa, não nele, mas e sim em Cristo. Então, nós vamos dar uma lidinha lá em João 21, a partir do capítulo 1, para a gente entender esse desfecho. A história aqui é grande, tremenda, depois de tudo que acontece com ele. Depois disso, olha só, então aconteceu tudo isso, né? Pedro fugiu, se mandou. Na verdade, ele abandonou o ministério dele. Então, ele era discípulo só quando Jesus estava vivo. Depois que aconteceu isso, ele não quis mais saber, abandonou, foi embora, ele fugiu. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu
e os outros 2 dos seus discípulos. Então, aqui a gente vê, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Espera aí, Jesus já tinha resgatado ele da pesca, porque ele já era um pescador. Jesus resgatou ele. Então, ele abandonou tudo para seguir Jesus e agora ele voltou a pescar? Está errado. Alguma coisa de errado aqui tinha. Então, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Além dele ter abandonado, ele levou outras pessoas junto com ele, né? Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia para os discípulos, não reconhecendo que era Jesus. Então Jesus vai lá resgatar Pedro. Vai trazer Pedro novamente, né? Aqui é bom a gente ler um pouquinho mais para a gente ter um entendimentozinho aqui de onde eu quero chegar, né? Disse depois Jesus então, né? Filhos, tendes alguma coisa a comer? Responderam, não. Ele disse, lançai a rede à direita do barco. Então eles lançaram, né? Ali a gente sabe que eles conseguiram pegar o peixe. Então Pedro se veste, mergulha e vai até Jesus. E os outros ficam no barco recolhendo os peixes. Então eu vou dar uma adiantadinha aqui lá para o versículo 15. Então, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhes a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Amas-me? E disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus fala mais uma vez para ele, apacenta as minhas ovelhas. Agora aqui que vem o mistério. Quando Jesus fala a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacentas as minhas ovelhas. Cara, aqui eu creio que Jesus levou ele lá, naquele dia que Jesus falou para ele, cara, tu vai me negar 3 vezes. E ele falou, não vou. Então aqui, quando ele está falando do amor, né, que é um amor ágape, que eu fui um pouquinho mais profundo disso daqui, isso aqui é forte, cara. Jesus está dizendo, cara, tu me ama mais do que tudo? Então, Jesus fez com que Pedro tivesse, assim, tipo uma retrospectiva de tudo aquilo que tinha acontecido desde então, e Jesus trouxe Pedro, quando Pedro se entristece aqui, na verdade, o Espírito Santo trouxe um arrependimento, um verdadeiro arrependimento do coração de Pedro. E ali ele viu o quão grande a besteira que ele tinha feito. Então, cara, dali para frente a gente já conhece a história, que Jesus lança sobre ele a edificação da igreja e de pescador de peixes ali. Então, ele passa mesmo a ser esse pescador de homens aí, né, que já tem esse apelido nele, né? Então, aqui eu tenho várias situações, mas eu queria focar em 2 pontos aqui. A primeira é que Pedro não só fugiu, mas como também ele abandonou o seu ministério, ele voltou a pescar os peixes, né? Jesus foi lá e o resgatou. Né? Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava, mas na terceira vez, olha só, Pedro se lembra de tudo aquilo, né, que tinha acontecido, que Jesus falou para ele, que ele iria negar, né? Que na verdade ele negou. Então, nesse momento, ele se arrependeu verdadeiramente de coração naquela hora. Cara, se a gente fechar os olhos assim, na hora que a gente lê isso e tentar imaginar, se colocar, cara, nessa situação, nossa, imagina o que não passou na cabeça, no coração daquele camarada, né? O que Pedro não sentiu naquela hora? Então, dali, ele se torna um grande pescador de homens, através de Cristo Jesus. Por quê?
porque agora ele lança a expectativa não nele, mas em Cristo, né? Em Cristo. Agora ele sabe verdadeiramente que o Senhor vai estar sempre ali com ele e que não adianta ele falar as coisas da boca para fora, sem conhecer verdadeiramente o Criador. Então, por aqui, a gente tem uma noçãozinha do que foi Pedro, né, o pescador. Ele foi um líder, como eu falei anteriormente, o líder da pesca. Ele levou muita gente, ele influenciou muitas pessoas. Ele foi um empresário da pesca, sim, porque ele sobrevivia dos peixes, né? Ele negociava aqueles peixes ali. E esse foi esse camarada, de pescador de peixes a pescador de homens. O outro camarada, para a gente depois fazer uma reflexão a respeito disso daí, nada mais é que Nimrod. Esse camarada é complicado, irmão. A Bíblia não relata muitas coisas sobre ele, né? O que a gente sabe ali que ele é filho de Cush, neto de Noé, né? Ele veio da parte de Cã. Se a gente for buscar na Bíblia quem foi Cã, Cã foi aquele camarada, aquele filho que viu a nudez do pai, né? Depois de ter visto, não só viu a nudez do pai, como ele tira o sarro. Ele foi contar para os irmãos em tom assim, tirando sarro. É por isso que Noé se entristeceu com ele e aconteceu as coisas que aconteceram, né? Que o foco não é esse. Mas ele foi um grande e poderoso caçador, né? E tem uns estudos aqui mais profundos sobre esse camarada, sobre Nimrod. Diz que ele herdou ali, que ele foi lançado lá para a África, né? Toda aquela região da África ali, esse camarada ali teve por ali, né? Inclusive, eu estava estudando um pouquinho a respeito dele e ele começou a Torre de Babel, né? Na verdade, ele começou a fazer a Torre de Babel. Se teve um camarada que foi todo errado perante o Senhor, foi esse cara. A Bíblia por si própria aqui não vai falar muito sobre ele, sobre Nimrod. Para saber mais sobre essa descendência de Nimrod, a gente tem que estudar sobre os 3 filhos de Noé, sobre Sem, Cã e Jafé, para a gente entender um pouquinho quem que foi esse cara e por que teve essa existência dele, né? Mas a gente sabe que ele foi um terrível caçador aos olhos do Senhor, e é por isso que eu trouxe aqui. Guardar um pouquinho que acho que travou aí, ó. Voltou. Esse camarada é poderoso mesmo, hein, cara? É só começar a falar dele e pensa, caiu. Mas Deus é bom, né? Pela misericórdia do Senhor, a gente vai terminar essa reunião em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cara, vamos lá em Gênesis, do capítulo 10, o versículo 8 ao 10, para ver o tão pouco que fala dele, para a gente saber um pouquinho o que Deus fala. Então, tá aqui, Gênesis 10, a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aqui fala, olha só, no versículo 10, ó. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Acalné, na terra de Siná. Na verdade, essa redondeza aqui, depois se formou a Babilônia. Então, esse camarada teve o dedinho dele aqui, né? Tudo quanto é coisa ruim, a gente sabe que veio para o lado de cá. Mas quando Deus está falando aqui, ó, a respeito de caçador, cara, ele era um caçador, ele era um terrível homem nas mãos do homem, né? Ele era muito usado para destruir, cara. As pessoas tinham medo dele. Ele era forte, poderoso, ele matava mesmo, cara.
Então, aqui, quando a Bíblia fala sobre um poderoso caçador diante dos olhos do Senhor, olha só, já está falando de caçador de homens, cara. Aqui, ele já era muito mau aos olhos do Senhor. Então, foi ele que começou a edificação ali da Torre de Babel, como a gente leu ali um pouquinho a respeito disso daí. E Nimrod se tornou um homem desobediente a Deus. Aqui a gente vê totalmente ao contrário do que foi Pedro. Né? Aqui ele foi desobediente. Tudo que Deus mandava ele fazer, cara, ele fazia o contrário. O que Deus falava para ele fazer, o camarada tinha na mente que não era aquilo, que ele tinha que fazer o contrário. Deus falava para ele, cara, a tua descendência vai ser gerada por aqui. Não, ele ia pela direita. Deus falava, não, é a esquerda. Não, é a direita. Então, Nimrod se tornou um inimigo, um grande inimigo de Deus. Há vários relatos ruins a respeito desse camarada. É só a gente pesquisar e ir mais profundo que a gente vai saber muitas coisas ruins a respeito de Nimrod. Mas, na verdade, aqui o que eu queria enfatizar a respeito disso, né? A respeito de um pescador para um caçador, que, na verdade, era para a gente fazer uma reflexão do que nós somos hoje. Cara, se nós somos caçadores, né, de chegar a trazer a caça já morta pela desobediência a Deus, ou se nós somos iguais a Pedro, mesmo pecando, olha só, fugindo, negando, algumas vezes incrédulos, teimosos do jeito que somos, mesmo assim, com tantos defeitos, deixando que o próprio Deus faça, né, e cria uma situação para que possamos nos arrepender, a gente viu sobre Jesus ali, de todo o nosso coração, o arrependimento verdadeiramente. Assim, que a gente possa ser chamados de pescadores de homens, né, pescadores de vidas. Pedro foi um exemplo disso. Mesmo Pedro desistindo do seu ministério, como ele desistiu, cara. Ele desistiu do propósito dele. Ele desistiu de tudo aquilo que o mestre tinha deixado para ele. Ele andou com Cristo, ele andou com Jesus. Ele viu as maravilhas. Jesus ensinava todos aqueles ensinamentos para aquelas pessoas. Pedro estava sentado do lado aprendendo, cara. Mesmo assim, Jesus nunca desistiu dele. Pedro, ele foi buscar a Pedro. Ele foi atrás. Jesus trouxe Pedro mais uma vez para o caminho, deixando assim a responsabilidade da igreja primitiva nas mãos de quem? Nas mãos dele, né? Jesus faz isso todos os dias, indo atrás daqueles que o amam, cara. Mesmo a gente não entendendo, não compreendendo que amor é esse, por que ele faz isso, né? Só que é um amor maior do que o amor de um pai, mais forte, mais poderoso do que um homem, cara, ou até mesmo mais profundo que o amor de todo o mundo. Reunir todo o amor do mundo não vai chegar ao amor de Jesus por cada um de nós. Esse é o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele que nós temos que lançar toda a nossa expectativa. Então, por aqui a gente já tem mais ou menos uma noção da diferença da caça e da pesca, que para mim é a seguinte, cara. A pesca, você dá uma oportunidade da pessoa querer ou não. Você vai jogar a isca e ela vai se quiser. Ela tem a opção. Se o peixinho estiver com fome da palavra, cara, ele vai sem pensar duas vezes. A caçada, aí já não tem jeito mesmo. Você já não tem esse direito de escolha. Se você é a caça, você vai morrer. Se você é o caçador, você vai matar. Você já vai pronto para matar. Na verdade, aqui, quando se fala sobre pesca e caça, o que eu quero dizer? Que na pesca, você pode ver, quando você pega o peixe, você leva ele vivo, ele está vivo ainda. A caça, não tem para onde você fugir, a caça já vai morta. Quando os caçadores vão caçar os animais, cara, o animal já vai morto. Não tem mais chance para ele, acabou. Né? E a pesca aqui, que eu quero enfatizar,
é a palavra de Deus, né? É onde que está a nossa palavra, se a nossa isca está na água, né? Porque é ali que vai estar os peixinhos, né? Que as pessoas possam ver. E, com certeza, eles vão querer se saciar dessa isca. Na caça, aí não tem jeito. A gente vai ter que fugir. Porque, se não, cara, a gente vai ser morto. Na pesca, o peixe vem vivinho. Na caça, já era. O animal vai morto. Então, quem nós vamos querer ser? Pescadores de vidas ou caçadores de vidas? Matar e expor para depois dizer que nós somos os grandes e os poderosos diante do Senhor. Aqui eu estou falando é na palavra. É qual palavra que você vai querer levar? Você vai querer levar uma palavra de vida na pesca? Ou nós vamos querer levar uma palavra de morte, que seria uma caça? Cara, o que eu tinha para passar para a gente hoje era a respeito disso. Deus falou tremendamente comigo sobre quem que eu vou querer ser, né? Se eu sou um caçador, se eu destroço a minha caça, ou se eu sou um pescador. Se além de eu pegar o peixe, eu levo ele vivo. Então, eu deixo essa pergunta para a gente, né? Para que a gente possa refletir durante essa semana. Quem eu sou? Pescador, igual a Pedro, que Jesus veio atrás mais uma vez. Pequei, neguei, rejeitei, não importa. Ele voltou e disse: ei, eu estou aqui. Está jogando a rede do lado errado. Vira para o outro lado. Lá você vai pegar o peixe. Ou se eu sou esse terrível caçador aos olhos do Senhor, poderoso, mas em favor do mal. Eu quero ser o pescador, em nome de Jesus, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, né? Porque eu sei que a minha expectativa hoje, eu lanço no Senhor. Quando eu lançava em mim, eu dava errado. E Jesus sempre dizia: cara, a tua rede está do lado errado. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.